Boa tarde, é com agrado que voltamos a estar consigo. É o início do programa Eclésia que o põe em contacto com os principais temas que fazem a atualidade informativa na Igreja Católica. O padre e poeta José Tolentino Mendonça apresentou pessoalmente a Bento XVI um poema inédito intitulado O Mistério está todo na infância. Resulta de uma iniciativa que reuniu os artistas de diversos países que assim quiseram saudar com obras inéditas os 60 anos de sacerdócio de Bento XVI. Segundo Bento XVI, o encontro entre a Igreja e os artistas pode gerar um colóquio para oferecer às culturas contemporâneas um exemplo de diálogo fecundo e eficaz, orientado a tornar este mundo mais humano e mais belo. Bento XVI falava diante de artistas de diversos países que se congregaram numa exposição de arte para felicitar o Papa pelos seus 60 anos de sacerdócio. O Papa visitou a exposição e cumprimentou pessoalmente cada um dos artistas que se associaram a esta mostra comemorativa intitulada O Esplendor da Verdade, a Beleza da Caridade. Da pintura à escultura, fotografia, literatura, música, cinema ou ourivesaria foram áreas representadas, mas também a poesia. E nela o padre e poeta português José Tolentino Mendonça teve a oportunidade de oferecer ao Papa um texto poético inédito intitulado O Mistério está todo na infância. E por fim, Deus regressa carregado de intimidade e de imprevisto, já olhado de cima pelos séculos, humilde medida de um oral silêncio que pensámos destinado a perder. Eis que Deus sobe a escada íngreme, 1000 vezes por nós repetida, e se detém à espera, sem nenhuma impaciência, com a brandura de um cordeiro doente. Qual de nós dois é a sombra do outro? Mesmo se piedade alguma conservar os mapas, desceremos quase a seguir desmedidos e vazios, como o tronco de uma árvore. O mistério está todo na infância. É preciso que o homem siga o que há de mais luminoso à maneira da criança futura. Portugal saúda-o, santidade, disse o sacerdote que foi apresentado ao Papa pelo cardeal Gianfranco Ravasi, presidente do Conselho Pontifício da Cultura, como um dos maiores poetas portugueses. O Papa, que leu a tradução italiana da responsabilidade de Manuel Mazzini, sublinhou a excelência do poema. Esta exposição comemorativa pode ser visitada na cidade do Vaticano, no átrio da Sala Paulo VI, até o dia 4 de setembro. A pastoral juvenil vocacional e a questão social são algumas das prioridades com que Dom Virgílio Antunes parte para a Diocese de Coimbra. O antigo reitor do Santuário de Fátima foi ordenado bispo no último domingo, perante uma igreja da Santíssima Trindade repleta de fiéis. Assistiu à construção do templo e à sua inauguração, mas estava longe de imaginar que um dia seria aqui ordenado bispo, o primeiro bispo a ser ordenado na Igreja da Santíssima Trindade. Dom Virgílio do Nascimento Antunes, de 49 anos, natural de São Mamede, Batalha, dedicou a sua vida de sacerdote ao serviço da Diocese de Leiria-Fátima e nos últimos anos com especial dedicação ao santuário. No dia da sua ordenação, os 9.000 lugares da Igreja da Santíssima Trindade estavam repletos de fiéis que vieram despedir-se de Dom Virgílio. Mas o antigo reitor desta casa diz apenas que é uma mudança de local de trabalho. Não é assim uma despedida penosa, até porque quero continuar a vir. É uma mudança de local de trabalho, onde se exerce a missão. Um pouquinho de pena sempre deixa um trabalho como este, que tem um alcance tão grande e é tão bonito, uma vez que este serviço ao povo de Deus no sentido mais universal e, portanto, é normal que assim seja. Dom António Marto era o bispo ordenante. Na homilia, dirigiu-se várias vezes a Dom Virgílio. Refletia sobre a beleza do ministério episcopal e a responsabilidade que o acompanha. Numa dessas reflexões, pedia a Dom Virgílio para ser o bispo de todos. Caro amigo Dom Virgílio, ser bispo com coração de pai, muito humano e compreensível, de coração universal, aberto a todos, de dentro e fora da Igreja, santos e pecadores,
grandes e pequenos, elevados e humildes. Bispo que cultiva o colóquio de coração a coração, de pessoa a pessoa. Dom Virgílio parte para Coimbra, onde vai substituir Dom Albino Coeto, que renunciou ao cargo por limite de idade determinado pelo direito canónico. Cidade académica, com forte presença juvenil, que não pode ser descurada pela Igreja. Mas a questão vocacional e social são outras das prioridades. A questão das vocações sabemos que é muitíssimo importante. A questão social, sabemos que hoje, sobretudo, há um conjunto grande de pessoas a viver com dificuldades, sobretudo pela falta de trabalho, pela diminuição dos seus rendimentos, há inclusivamente bolsas de pobreza. A partir da Epístola de São Paulo aos Coríntios, Dom Virgílio escolheu como lema episcopal a frase "Anunciamos Cristo crucificado, sabedoria de Deus". Na saudação que dirigiu no final à Assembleia e onde explicava o seu lema, dizia que hoje se procura calar e esconder a linguagem da cruz, mas que esta continua a ser o grande sinal do amor de Deus pelo seu povo. Há um certo tabu relativamente ao sofrimento, relativamente à morte, tenta esconder-se e às vezes as pessoas têm que sofrer caladas, têm que sofrer em silêncio, têm que sofrer afastadas daquilo que é a vida habitual, que é a vida da sociedade, que é a vida da Igreja, e tudo isso faz parte da vida humana, não é um fim, não é um objetivo, mas é um caminho pelo qual todos de algum modo passamos em ordem à ressurreição, à vida e à glória, que é o objetivo final da nossa vida. No próximo dia 10 de julho, Dom Virgílio Antunes vai entrar solenemente na Diocese de Coimbra, numa celebração marcada para a Senalda. Está de portas abertas na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Setúbal. É um restaurante social que fornece refeições gratuitas a quem não tem recursos financeiros. Para os responsáveis do projeto, o objetivo é dignificar, educar para a responsabilidade social e promover a inclusão social. Há 3 anos, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Setúbal, abriu um serviço de distribuição de excedentes de restaurantes, direcionado sobretudo para os sem-abrigo. Na passada semana, este projeto evoluiu para um restaurante social e foram muitos os que se juntaram para participar na abertura das portas. Para os responsáveis desta comunidade, os mais desfavorecidos merecem muito mais do que excedentes. Os pobres têm direito a comer mais do que os excedentes ou sobras dos outros. Têm direito a uma refeição com dignidade, porque só assim é que eles também se poderão sentir capacitados, mobilizados, interessados em caminhar e reconstruir-se. O espaço que agora abriu portas é uma forma de dignificar os mais desfavorecidos, de os incluir na sociedade, mas também de os responsabilizar. Consoante os rendimentos dos agregados familiares, é feita uma triagem e uma refeição pode custar um preço simbólico, entre 10 cêntimos a 1 euro por pessoa. Neste momento, cada família que passa pelo atendimento social, por um técnico de serviço social, e então é feita aí a captação, tendo em conta os rendimentos do agregado familiar, os membros do agregado familiar e ao mesmo tempo as despesas fixas do agregado familiar, renda de casa, a água, a luz, etc. Podendo haver mesmo pessoas que não paguem nada se porventura, e há casos em que as despesas são superiores às receitas, mas os preços serão absolutamente simbólicos, 10 cêntimos, 20 cêntimos, 30 cêntimos por refeição, e mesmo as crianças pagarão, a custo será realmente diferente. O restaurante social está aberto das 19 horas às 20h30. Ana Paula já é conhecida na paróquia. Há muito tempo que é aqui apoiada. Hoje, mais uma vez, vem buscar o jantar para 9 pessoas. Já sou conhecida da casa. Há quantos anos é que vem cá, então? Há mais de 2 ou 3 anos. E qual é a sua situação económica? Olha, é pobre, ganho pouco. Tenho que andar aqui, mesmo pago 3 euros e meio, mas é não me importa. Gosto de comer daqui. Já estou habituada a vir aqui. Paga 3,5 euros por cada refeição? É porque é 4 crianças e somos a tudo 9. E 5 adultos. Refeição para 9 pessoas é 3,5 euros. É, eu pago 57 dos adultos e 25 os pequeninos. Como eu já vinha aqui... A senhora está desempregada? Recebo só o rendimento de 300 e qualquer coisa. É o único rendimento que entra em casa? É, sou o único. Pago 2 euros por dia, né? É, 2 euros por dia. Para 4 pessoas, não é? 4 pessoas. Mesmo assim ainda tenho que esticar um bocado. Porque eles sempre comem cereais, sempre bebem leite, sempre a fruta é só 2 peças, sempre é diferente. Mas é uma forma também de responsabilizar as pessoas, não é? E de contribuir, mesmo que seja com pouco. É mesmo. Tem que ser.
O objetivo é que as pessoas venham ao restaurante e aqui façam a sua refeição, mas no dia de abertura, todos quiseram levar as refeições para casa. Ainda há um longo caminho a percorrer para que estas pessoas se sintam incluídas. O projeto visa abarcar áreas que vão muito além do fornecimento de refeições. Por exemplo, adquirir novos hábitos, estilos e comportamentos de vida, questões ligadas à higiene e à saúde, como gerir um orçamento familiar, como confeccionar uma refeição realmente boa, mas com custos baixos, um conjunto de ações, ou inclusivamente tentar insuflar um pouco de ânimo a pessoas que já estão esmorecidas, vencidas da vida, e que neste ambiente possam, naquilo que se diz em linguagem técnica, fazer uma reconstrução identitária de si mesmas. As refeições são confeccionadas por uma empresa alimentar e servidas por um batalhão de voluntários. Ao todo, são cerca de 70 voluntários, divididos por grupos para os vários dias da semana. É um projeto que envolve toda a comunidade. Isto é como que a caridade organizada para os tempos de hoje, com qualidade, com competência, com atitudes de quem exerce, de facto, o serviço da caridade, e que é toda a comunidade cristã, como que a caridade é transversal à comunidade cristã, a todos os membros que sentem isto como um filhinho seu já. Eu queria, sobretudo, sublinhar o sinal que é a resposta das pessoas de uma comunidade, com o seu parque à frente, com um grande número de voluntários, que se organiza para ir ao encontro desta carência e para a resolver desta forma. Parece-me que é muito mais importante salientar isto e eu queria fazê-lo dando uma palavra de parabéns ao parque e à comunidade e desejando felicidades. Na tentativa de inclusão das pessoas mais carenciadas, o restaurante está também aberto à comunidade. É apenas necessário fazer marcação e cada pessoa é convidada a dar o donativo que entender para ajudar o projeto. Quando perguntamos aos responsáveis como vai viver este projeto financeiramente, respondem que até agora a comunidade, apesar de pobre, tem sido generosa. Do eu solitário ao nós solidário é o título do livro que reúne diálogos entre Joaquim Franco e Fernando Ventura, um jornalista e um frade franciscano que apresentam uma análise da atualidade, falam sobre Deus, sobre a pessoa humana e sobre o outro. E encontram nessa relação entre indivíduos, no bom relacionamento entre pessoas, o segredo para um mundo solidário. Interessante também na interpretação do É um livro que propõe o diálogo, a relação, o conhecimento entre pessoas como via principal da autêntica experiência humana, social e religiosa. Ele próprio, este livro, resulta do encontro entre duas pessoas. Mas ainda sentes um pouco esse ambiente da vontade de matar Deus? Ou da vontade de ser Deus? É da vontade de ser Deus e quando eu quero ser alguém, eu tenho de matar o outro para eu ser o outro. É este salto de Deus para o colo da humanidade. É esta conversão de Deus à humanidade. É esta metanoia. Se calhar metanoia e jihad não são assim tão diferentes. Absolutamente nada. Jihad. Eu tenho tentado explicar isto aos meus amigos muçulmanos, não tenho conseguido explicar, mas também não tenho conseguido explicar aos meus amigos cristãos que a metanoia não é exatamente o que se afirma por aí. Quando eu coloco os dois conceitos de metanoia e jihad como uma guerra santa, absolutamente, não contra ninguém, mas em primeiro lugar contra mim próprio. A conversão faz sentido na tua perspectiva? A conversão entendida como do jeito... entendemos hoje, do jeito tem sido entendida na história. Eu tenho muito medo de alguns discursos quando se fala de conversão. E foi assim ao longo de 2 meses. O livro nasceu de perguntas de um lado, respostas do outro, experiências trocadas por SMS, mail, diálogos em privado ou em público, para pensar o tempo presente e deixar um grande desafio. O exercício de pensar, o exercício de nos pensarmos, é este um dos grandes desafios que nós queremos deixar com este livro. Mais do que nada queremos propor aqui, que estamos a propor, assim, sem medo das palavras, é uma mudança de regime. E a mudança de regime está no título. Esta passagem do eu solitário ao nós solidário. Este é o tempo de pensar, mas é o tempo de cruzar definitivamente a religião e as religiões com outros saberes e outras disciplinas do saber. E não ter medo do que daí vai sair. Porque o mundo é um mundo de pluralidade, é um mundo de encontro e de confronto, e quanto mais adiarmos esse encontro e esse confronto, mais difícil será perceber a verdadeira dimensão do sentimento religioso, do fenómeno religioso, desta coisa que é a transcendência na necessidade do ser humano. O livro cumpre esse exercício de pensar sem rede, sem preconceitos. Resultado, a criatividade no dizer, a certeza na afirmação,
A coragem da denúncia. Este é o tempo da Revolução dos Sabeis. É preciso trazer para a rua a revolução dos não violentos antes que sejam os violentos a trazer a revolução para a rua. Deus não tem religião. Se Deus acredita em alguém, acredita em nós, acredita em mim, acredita nesta humanidade com quem Deus casa. A tragédia grega não tem de ser o fatalismo português. Temos o direito de ver o sol que não seja refletido nos charcos. Esta passagem do eu solitário ao nós solitário. No percurso de todo o livro e na análise que propõe a um tempo de crise, as personagens bíblicas do livro do Gênesis, Abel e Caim, são não só inspiradoras como representativas da construção do bem ou do mal. Existe violência, existe opressão, existe falta de respeito pelo outro quando alguém considera o outro como nada. Abel e Caim é isto mesmo. O Abel é o aval, é o nada, é o Zé Ninguém. É a grande denúncia da origem da violência na história e da origem de todas as histórias de violência. Foi estimulante a conversa com o Fernando, porque o Fernando tem esta particularidade, consegue trazer-nos, por exemplo, o episódio de Caim e Abel para 2011 e fazer todo o sentido no tempo que estamos a viver. O diálogo que o livro publica desafia também a transformação ao envolvimento de todas as pessoas na construção da sociedade. Vivemos, não só em Portugal, no chamado mundo ocidental, vivemos uma certa apatia social, uma certa apatia do indivíduo que de alguma forma alienou a sua responsabilidade de intervenção na história e a colocou nas mãos da classe política do seu país ou nas mãos de um qualquer guru ou de um qualquer messias que há de vir de fora a resolver os meus problemas. Acima de tudo, queremos que este livro seja também uma proposta de reflexão ao direito e ao dever do exercício de cidadania de cada um de nós. A coincidência deste livro sair neste momento também acaba por ser interessante, porque este é um tempo de contrastes, de certa forma até perverso, em que nós encontramos o problema da carência ao lado do problema, se calhar, da imoralidade. E não nos entendemos bem, andamos aqui com contextos estranhos de felicidade, mais ou menos desarticulados. Cada um de nós é responsável pelo menos pelo seu metro quadrado. E às vezes podemos ter que fazer só o exercício da pulga, não é? Uma pulga não pode parar um comboio, mas pode arreliar muito o maquinista. Se forem muitas as pulgas a picar o maquinista, ele se calhar vai ter que parar o comboio, vai ter que tomar banho ou pelo menos coçar-se. Não? É que ninguém se sinta no direito de se demitir. No seu pouco, no seu pequeno, no seu ser ali. Mas um seu ser ali que não pode ser uma ilha, que não pode ser um castelo fechado com mais ou menos aventais à frente. Daí o risco, Fernando, perdoa-me, daí o risco deste discurso do inevitável. Porque o discurso do inevitável pode levar a um certo imobilismo. E o homem não pode ser. Tem de ser precisamente o contrário. É o destino. Isto é muito português, não é? Nós podemos reconhecer que, se calhar, na dimensão económica imediata, há a matéria que é inevitável. Vamos ter de passar por momentos difíceis. Mas exacerbar-se o discurso do inevitável e do fatalismo vai ter uma consequência gravíssima para a própria maneira de ser e de atuar na sociedade. Há dias com... Um desafio para Fernando Ventura e Joaquim Franco que não se encerra nas páginas deste livro. Esta aventura editorial é ponto de partida para a reflexão continuada e para novos compromissos. O livro acaba por ser também uma oportunidade para o jornalista sair do seu quarto do jornalismo, da sua divisória do jornalismo, e ir para lá. E às vezes nós não temos muito essa oportunidade, sabes? Jornalistas andamos demasiado obcecados com esta dimensão mediática, mergulhamos em muitos estímulos, estímulos esses que nos vão cegando, vão impedindo o pensamento. Aliás, as redações hoje estão recheadas de exemplos da ausência de pensamento, da ausência de reflexão. É o tempo da rapidez, não é? O tempo da imagem, sobretudo, da rapidez, do para ontem, e isso impede muitas vezes este exercício do pensar, e o jornalismo e os jornalistas têm uma tremenda responsabilidade nesta mudança que é necessária. Eu recebi uma vinheta esta semana deliciosa, um miúdo a preparar a pasta para levar para a escola e está a fazer a lista das coisas que tem. Tem o iPad, tem o iPhone, tem o computador, tem o portátil, tem não sei o quê. E pergunto ao pai, e no teu tempo o que é que vocês usavam na escola? O pai diz, usávamos a cabeça. se calhar alguma coisa de verdade há por aqui. Há que rever modelos de felicidade, modelos de construção de família, modelos de compreensão, modelos de comportamento, modelos de relação, muito mais assentes no pensar e no falar e no estar e no ser do que propriamente no ter. Deixa-me tocar o profetismo bíblico. Os profetas não adivinham nada para o futuro.
Eu digo, os profetas são aqueles homens e aquelas mulheres que vivem com os pés atarrachados no seu tempo. O profeta vive no seu hoje, mas no hoje faz memória do ontem para lançar as pontes de esperança para o amanhã. Este é o tempo de fazer memória, este é o tempo de não termos vergonha das nossas memórias, de não termos vergonha da nossa história, para nos podermos projetar no futuro com este raio de esperança. E não é o raio da esperança que nos querem impingir. Este é o tempo em que os senhores do tempo e os senhores dos templos que se atreveram a tocar a nossa esperança não nos podem desiludir. Da análise ao tempo presente e diante de obstáculos gerados pela crise, surge como alternativa a via da inclusão, a capacidade de ser e estar entre diferenças e com os diferentes. Nós vivemos um tempo cinzento, e quando o cinzento é a cor da moda, o arco-íris é um insulto. Este é o tempo da cor, este é o tempo de redescobrir novas formas e novos espaços de ser e de estar com os outros, independentemente das diferenças e para além delas. E será por esta certeza que passará o próximo projeto editorial de Fernando Ventura. Ele já está formulado neste livro, quando adianta o tema para o próximo: pensar a polifonia dos afetos e não a monolatria das solidões. E é desta forma que concluímos este espaço, que está disponível também na internet, em agência.eclesia.pt. Esse é o endereço que lhe dá também acesso a toda a informação na Igreja Católica. Pela nossa parte, ficamos por aqui. Tenha então uma boa tarde. Se for esse o caso, umas ótimas férias.